Pastor Harold Walker, seja bem-vindo aos estúdios da DETAG, ao nosso podcast Fé no Cast. Fica à vontade, bem-vindo ao nosso meio. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Vou ler aqui suas credenciais. Pastor Harold Walker serve na equipe ministerial da comunidade UMC, Unidade Missionária Cristã, em Jundiaí e na equipe de liderança do Ministério Impacto, Ticum Brasil. Falei certo? Falou certo. Faltou alguma coisa? Não, isso mesmo. Pastor, prefere ser chamado Harold ou Walker? Harold. Harold. Eu Só trouxe precisar falar o L. Harold. Harold. Se você falar Herod, eu fico sendo Herodes. E eu não gosto de ser Herodes. Herod é Herodes. E É a Harold tradução de inglês para é, Herodes? Herodes é Herod. E, Interessante. e meu nome é bonito, é Harold. Harold. Tá bom. Tá bem. Mas é o inglês ou ele é É o, inglês. ou é o grego? Não, o Harold Não, Herodes é o grego ou é é o inglês. inglês É mesmo? inglês, é Entendi. inglês. Eu trouxe uma lembrança, um presente para o senhor, nada demais, uma coisa modesta, só para a gente começar. Eu só quiser tecer algum comentário. É o seguinte, antes, é porque os brasileiros gostam de presentear americanos, quando vêm dos Estados Unidos para o Brasil, gostam de dar esse presente. Mas o senhor já é radicado no Brasil há muito tempo, né? Sim, Mas mesmo assim, eu não vou perder a oportunidade. tá bom. Ah, minha esposa vai gostar muito. O senhor toma café? Não. Eu brinco com as pessoas, eu não tomo café nem faço dívida. Aí o pessoal fala, por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu falei, meu pai ensinou a não tomar café e não fazer dívida. Então eu não faço nenhuma das duas coisas. Mas depois a gente sabe que café faz bem, não faz mal, e ele Sim. pensava que fazia mal. Então, Mas era só por questões de saúde que seu pai é, tinha essa doutrina? é. É, porque às vezes a pessoa que não toma café fica meio viciado, dá dor de cabeça se não toma, acelera o coração e tal, Eu já mas fui parar no hospital por falta de café. falta de café. Então, mas ele tinha essa impressão, hoje a gente sabe que não faz mal. Mas eu nunca acostumei tomar, então. Mas Mas eu, o mas eu americano agradeço muito. gosta de um cafezinho de manhã. Hã? O americano gosta de um café. Sim, mas café deles é muito ruim. Dizem, né? Eu não tomo café, então não sei. Mas eles pegam aqueles copão enorme, diluído, fraco, morno. Nossa, que deve ser horrível. Sim. Mas o brasileiro sabe tomar E é café. por isso que o brasileiro gosta de dar café É, quando tem um amigo, né? Um parente, um amigo. com certeza. Recebo com muito bom grado. Muito obrigado. Talvez para o americano, só fazendo essa brincadeirinha, né? O americano café é para iniciar o dia. Para a gente é para iniciar o dia também, mas também como uma desculpa para iniciar uma boa conversa. Então, Ah, legal, já fica. legal. Essa já é o pretexto para a gente ter uma boa conversa. Mas Aqui. a nossa conversa vai ser boa mesmo com água mesmo. Então. Eu queria que o senhor falasse sobre encontro com o Senhor, com Jesus. Se o senhor teve algum momento em sua vida que teve um encontro, para aqueles que são novos convertidos, aquele que ainda não, talvez ainda não encontrou o caminho, Sim. como se dá essa relação, esse encontro, esse conhecimento com Deus? E se houve um momento em sua vida que o senhor teve essa experiência? Com certeza, essa é uma pergunta muito boa e muito relevante, muito importante, porque as pessoas acham que caminhar com Jesus é mais uma questão de nascença, ou de comportamento, ou de convencimento mental, e não entendem que precisa de uma conversão. E meu pai teve uma conversão muito forte na vida dele, porque ele era perdido mesmo, assim, tipo, experimentou budismo, catolicismo, vegetarianismo, qualquer coisa, e andou muito perdido assim na cabeça, né? Não em devassidão, mas sem saber o que é a verdade, E aí, quando ele encontrou com Jesus, foi radical. Depois, o casamento dele foi dirigido por Deus também. Minha mãe era de herança Quaker, que é o pessoal que espera em Deus em silêncio, espera saber qual a luz de Deus, qual a voz de Deus. E ele, desde o início do casamento, praticou o culto doméstico, de orar e ler a Bíblia junto com a esposa, e depois, à medida que os filhos chegaram, somos 6 filhos, meu pai mantinha essa disciplina direto, mesmo quando ele estava deprimido, mesmo que ele estava desanimado, ele não deixava de fazer o culto doméstico cada manhã. E, e ele cria que a criança tem tendência de imitar os outros, de achar bonito todo mundo, falar assim, que bonitinho, que ele canta, que ele ora e tal.
E ele não achava esse negócio de bonitinho. Ele cria que a criança tem condição de ter arrependimento, de saber que está perdido, de saber que Jesus é real. E aí todos nós convertemos com 4 anos, 3 anos, 5 anos de idade, mas conversão genuína, conversão que a gente lembra. E depois batismo no Espírito Santo e falar em línguas, não na mesma hora, mas alguns anos depois. Antes, eu vim para o Brasil com 7 anos. E com 7 anos eu já era batizado no Espírito Santo. E eu lembro desse batismo no Espírito Santo muito. Uma reunião de manhã, meu pai não estava, por algum motivo, não sei, e estava com minha mãe. E eu lembro dessa experiência com o batismo do Espírito Santo com menos de 7 anos de idade. Então eu só queria comentar isso Sim. para incentivar as pessoas a crer que a criança não tem um Espírito Santo infantil. A criança é tão possível de arrepender e converter, ter uma experiência com Jesus, quanto uma pessoa adulta. É porque parece que existe mesmo essa cultura, às vezes, de pais que são da igreja, que são convertidos, mas que não tem um olhar muito especial para a criança. É, Pensa nessa maneira infantil, vai deixando, a criança cresce, aí entra na adolescência, e aí talvez quando vai tratar desse assunto, quando vai abordar o assunto, talvez a criança já está num período que não é tão fácil é, de entender e assimilar esses valores, né? é verdade. Então, quanto mais cedo trabalhar com a criança, Quanto mais cedo, com fé. Meu pai sempre falava sobre fé. Para criar filhos tem que ter fé, porque às vezes você desanima, que parece que você corrige, parece que você ensina, parece que não está tendo efeito, e você não pode passar esse desânimo para seu filho. Você tem que crer, eu sou de Deus, minha esposa é de Deus, nós somos uma igreja, a igreja começou na família, Deus só mexe com a família desde o início da Bíblia, família e igreja são coisas muito ligadas. Meu pai sempre falava, a igreja tem que ser uma família, e a família tem que ser uma igreja. Então, é tão importante a fé dos pais, quando ele transmite essa fé para o filho. Ele não acredita que vai ficar sempre desse jeito, que não está adiantando o que eu estou fazendo, e tudo. Não, ele acredita que Deus vai tocar no filho. Mas também ele acredita que o filho não é automaticamente um cristão só porque nasceu em casa, uhum. porque sabe citar versículo bíblico. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Deus não tem netos, entendeu? Deus tem filhos, todos são filhos, e eles têm que ter experiência de conversão com Deus. Ah, Mas pastor, e como é que seria na visão do senhor, como pastor e como pai também? Porque nessa modernidade, as crianças, os jovens, né, de uma maneira geral, têm contato com muitos valores seculares. O modo de vida hoje secular, ele desafia a própria realidade, no sentido assim de uma coisa que é uma coisa hoje já não é aquela coisa, é o que é, a narrativa fala é, o que a palavra diz que é, né? Tem até uma citação de um autor alemão que eu não me lembro agora, mas que ele fala que quem domina a palavra domina a realidade, ou seja, a realidade não é mais aquilo que se mostra, é aquilo que se fala dela. Como é que a gente consegue hoje, na visão como pastor e como pai, tratar esses assuntos com nossos filhos, né, ou com os nossos jovens, é, onde a palavra de Deus bate de frente com muita coisa que a gente vê, modo de pensar, modo de agir, conduta de vida. Como é que seria? Que é um grande desafio é, falar que o que hoje a Bíblia considera como errado é realmente errado, né? é. Como é que os pais podem se precaver e tratar esses assuntos? Eu vejo que cada pai, mãe, casal, precisam definir diante de Deus como eles vão agir. Não tem cópia, não tem clone. Você não copia o que seus pais fizeram, você não copia o que os outros estão fazendo. Tem princípios, mas não tem cópia. E depende muito da fé dos pais. Mas minha filha e meu genro moram em Chipre, que é muito longe daqui, mas vieram ficar em casa 2, 3 meses, coisa assim. Então a gente vê a maneira que eles criam os filhos, todo dia lendo a Bíblia junto, fazendo eles ler, ensinando eles a ler. Isso é da cultura judaica. Por isso Hum. que os judeus têm mais é, tem mais prêmio Nobel do que qualquer outro povo na face da Terra. Mas porque eu sou educador também, eu tenho escola em Jundiaí, escola cristã, desde o maternal até o ensino
Fundamental 2, que é o 9º ano. Há mais de 35 anos nós temos essa escola. Qual o nome Temos da escola? Escola Cristã Jundiaí. E É só em Jundiaí, só em Jundiaí. Mas tem outras escolas irmãs que não são que ligadas, segue o método. que seguem algumas coisas bem parecidas e tem muito contato. Mas, então a gente entende que a criança, o segredo para a criança ser um sucesso na vida é duas coisas. E isso é de conhecimento geral. Os pais conversarem inteligentemente com eles, não conversa de criança, conversar frases completas, responder perguntas com inteligência, com sabedoria, conversando com as crianças olho no olho, mesmo que seja 3 anos de idade, mesmo que seja o que for, faz pergunta, responde o necessário, não dá mais detalhes que o Sim. necessário. E leitura, ler para a criança, depois ensinar a criança a ler o mais rápido possível, a criança lê para o pai lê para a criança. Essas duas coisas, independente do QI herdado, muda a criança para toda a vida dela. Isso meus pais praticaram, isso minha filha está praticando, e isso é garantido, isso não tem conversa. Agora, voltando à sua pergunta, que é mais importante ainda, reduzir o tempo de telas para valer, tanto do celular como computador, como televisão, reduzir muito tempo, porque isso embrutece, idiotiza a criança, é fato científico, pedagógico, não tem nada a ver nem com Bíblia, nem com cristianismo, Não é ideologia, isso é, é científico. é uma coisa assim que você fica só vendo e não raciocinando. Por exemplo, escrever sem ser Manuscrito? manuscrito. Desenvolve o cérebro, desenvolve ligações. Então, assim, tem muita balela no meio. Ah, vamos agora, não precisa ensinar a criança fazer cálculo matemático porque tem o calculador. Não precisa ensinar a criança a ler livro de papel porque agora é tudo digital. Não, precisa sim. A pessoa precisa ser ambidestro, ela precisa saber lidar com as duas coisas. No país de cego, o cara que tem um olho é rei, Sim. entendeu? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio. Você não proíbe, você, você disciplina. Você disciplina. Você não deixa a criança matar toda a curiosidade dela com telas. Você incentiva ela a ler livros. Meu neto de 9 anos leu o livro todinho, O Contrabandista de Deus, um livro enorme. Ele leu todinho só nesses dias que estava aí. Então, mas assim, assim, acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, mas o importante é que na cabeça da criança ele saiba que os pais dele consideram que a palavra de Deus é a autoridade máxima. Ela não muda, ela não tem prazo de validade, ela não vence. E ligar a vida normal, ciências, biologia, acontecimentos atuais, história, geografia, ligar com a Bíblia. Sim. Porque, gente, pensa comigo, 2.500 anos atrás, mais ou menos, né? Deus falou com Jeremias: antes que você nascesse, eu te escolhi e te dei as nações por profeta. Se não tem Deus, eu sou ateu, não acredito em Deus, não vejo Deus. Se não tem Deus, como assim uma coisa que cientificamente é provado que foi escrito naquela época, foi escrito? Como que Jeremias é lido em todo mundo, em todas as línguas? Deus falou antes dele nascer. Você entende? Então, assim, a Bíblia não tem prazo de validade. As coisas que Ezequiel falou sobre Israel voltar para sua terra, 2.000 anos não voltou. Agora voltou faz 80 anos. Tudo direitinho. Os mesmos países que são inimigos de Israel hoje estão lá na Bíblia. Irã, o Reino do Norte, tudo. Sim. Entendeu? Então, assim, se você passar isso para a criança desde tem a idade. Meu pai, ele tinha a Bíblia numa mão, noticiário, jornal na outra mão. E aí você comenta tudo. Você não fica pregando para as crianças. Trabalhando historicamente, Historicamente, convergindo com a atualidade, casos cientificamente, concretos. exatamente. Você liga e você mostra que não tem crise. Entendeu? Mas assim, para isso, você precisa entender a Bíblia. Sim. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa saber que a Bíblia não é do jeito que alguns teólogos falam, que a Bíblia é um livro vivo, real, e você não precisa levar ao pé da letra algumas coisas assim científicas que eles não sabiam naquela época, Deus usou homens para escrever, mas você não pode fugir também da verdade
real que manda na vida. A essência. E hoje nós estamos vendo uma reação meio contra essas coisas modernas, essas narrativas que você falou. Está havendo uma reação contra, muito forte, que chama-se bom senso. Deus criou homem e mulher. Isso são fatos. O que, que a pessoa pensa na sua narrativa, aí os livros de psicologia estão crescendo, 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 crescendo. Então, a pessoa tem todas essas doenças modernas que estão falando, tinha essa doença antiga também, só que hoje agravou. Sim. Mas assim, a gente precisa ter um pouco de bom senso. E esse bom senso, muitas pessoas sem muito estudo, vamos dizer, a massa das pessoas, da população, tem condições de pensar, não, isso é bobagem, isso é narrativa, isso é conversa. A palavra define o fato. Não, se eu falar que eu não sou mulher, mas nasci mulher, como é que sim? Sim, tem fatos, tem algumas coisas que Sim. não tem jeito. Então, assim, tem coisas que nem precisa ser temente a Deus e, tipo assim, religioso. Tá no campo da moral, E no campo da realidade, da realidade. dos fatos. Sim. Uma coisa que sempre me admira é um dos grandes ateus dos nossos dias, eu acho, me falaram, parece que ele morreu, o Richard Dawkins. Sudox. Que escreveu Deus Está Morto? Deus um delírio. Deus um Delírio. Deus um delírio. Ele é biólogo. Ele é, Biólogo. assim, E se aventura na filosofia e acaba. não, não, nem na filosofia, porque se fosse na filosofia, ele ia saber que ele falou bobagem. Eu estudo filosofia. A filosofia e a física explicam claramente que ele é idiota. Ele é um idiota. Sim. Mas ele é muito brilhante e estudou biologia, que é estudo da vida. Estudo da vida, como assim? Assim, e ele falou umas coisas que não têm lógica. Por exemplo, ele fala: ridículos cristãos dizem que tem um Deus em três pessoas. Ou é três, ou é um. Eles têm três deuses. Se você vai para Platão, 400 anos antes de Cristo, sem nenhum interesse religioso, ele tem um diálogo que prova que não existe um sem três. Não existe. E esse diálogo foi 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Judeu não sabia que era trindade, não sabia. Sim. E Platão explica por números e por lógica, que é a filosofia, que não tem um sem três e não tem três sem um. Entendeu? Então, assim, só estou dando exemplo. Sim, o senhor tocou num ponto interessante, porque tem muitos seguidores desse neo-ateísmo, né? É, E Richard Dawkins talvez seja a referência maior desse movimento dos novos ateus. Mas parece que eles ignoram totalmente a filosofia clássica de é, Platão, Aristóteles, até mesmo os Sócrates e os pré-socráticos. isso. E aí quando há essa crítica que o próprio Dawkins, ele é um biólogo que se aventura nessa seara aí, É, né? é, E que acaba sendo um pouco filosófico e tal, mas por não entender os clássicos e também por não entender a própria literatura é, bíblica, é, ele acaba cometendo alguns erros é, que quem conhece consegue catalogar esses erros de é, forma muito clara, né? exatamente. Mas, por exemplo, hoje é totalmente cognoscível, do ponto de vista lógico, a Deus, Sim, ele se revelando sim, aos homens, né? sim. E quando a pessoa tem essa consciência, na opinião do pastor, tem essa consciência, ela consegue ver que, na verdade, existe uma inversão de valores, porque parece que quem acredita em Deus tem que fazer prova dessa existência, quando na verdade seria o contrário. É, Aquele que tem a firme convicção de que Deus não existe, que é uma coisa que para mim é impossível, tem gente que prefere não acreditar, mas ter firme convicção, parece que o ônus maior de provar que Deus não existe é dele, não de quem acredita, né? O que o exatamente. senhor acha disso? Com certeza. Existe um espírito que a Bíblia fala de principados e potestades que está solto no mundo hoje para fazer as pessoas acreditar em mentira. A palavra mentira não é muito usada hoje. É fake news. Mas fake news é mentira. E é esse negócio. A palavra define a realidade. Não, não define. Entendeu? Então, com certeza, esse pessoal, o Adalto Lourenço, que foi um grande Preguei brasileiro, isso recentemente, eu acho. físico, e deu muitas palavras muito interessantes, muito importantes.
ele explica que esses caras são muito inteligentes e desenvolvidos em uma gaveta da realidade, mas eles esquecem de abrir as outras gavetas para poder conciliar a verdade. Sim. E eu sempre digo que a razão e a fé não são contraditórias, mas que a razão não atinge onde a fé atinge, porque a realidade é infinita. E a realidade, e nossa mente é finita. Então a gente jamais vai conseguir entender tudo. Compreender significa que você dá a volta total, fazer o perímetro total. Não, você não consegue compreender. Você entra no meio e entende uma coisa, mas você não sabe as outras coisas ao redor, porque é muito grande. Sim. É muito grande. Você tem mais coisas que a gente não sabe do que a gente sabe. Então, Isso no próprio campo da ciência também. exatamente, todo ano está mudando. Gente, fala ciência exata. Uai, que ciência é mais exata que matemática? E matemática tem os números irracionais. Isso é exato? Tem dízimo periódico. Isso é exato? Não. E física, então? Os físicos são muito mais crentes em Deus do que os biólogos, que deveria ser mais por causa de estudar a vida. Os físicos hoje, por exemplo, física quântica, tem coisa louca, que parece metafísica, né? E que não conversa com a física Não, newtoniana, né? não, não é. Eles descobriram que elétron não tem órbita segura, que pode estar em A qualquer nuvem. lugar. É. E quântica, que um elemento microscópio ele pode estar em um lugar e pode estar no outro ao mesmo tempo. E que ele se localiza quando a gente observa. É, quando você observa, ele muda de lugar. É umas coisas absurdas. Então, o mundo é apaixonante, maravilhoso, mas foi Deus que fez. E nós precisamos conhecer esse Deus e nós precisamos passar para nossos filhos que a Bíblia não é ultrapassada, mas ela foi escrita por homens em épocas diferentes. Então, nós precisamos aprender a aplicar esses princípios para as realidades modernas. Essa mentira que o senhor falou, é, que agora chama de fake news, né? Como o senhor explica que essa mentira, ela consegue envolver as pessoas de tal forma que elas realmente acreditam É, no próprio discurso é, e elas mantêm uma conduta coerente é. com esse discurso que é baseado na mentira? Por exemplo, essas passeatas pró-Hamas, Pois é. em que muitos que fazem essas passeatas e que estão nesse movimento são pessoas que seriam mortas pelo regime. Sim, Como explicar isso? sim. E eu falo mesmo dos homossexuais, né, Isso. que não são admitidos dentro É, do pensamento do Hamas, é, mas que são pró-Hamas. é. Pensa comigo. É o espírito de mentira que está solto no mundo, que é assustador. E não é só mentira sobre a Bíblia, sobre Deus. É mentira sobre fatos atuais. Por exemplo, estão falando que a gente está morrendo de fome em Gaza. Gente, em Somália, lá em Sudão, estão morrendo 20 milhões de pessoas de fome. Ninguém fala, ninguém manda ajuda, ninguém manda caminhão, ninguém faz nada nas Nações Unidas e estão morrendo de fome. Em Hamas estão jogando comida fora de tanta comida que tem. Agora, que tem fome lá, alguma coisa? Tem, deve Mas ter. parece que o regime não deixa Que o regime não chegar, deixa né? chegar às pessoas. Mas não é menosprezar quem está sofrendo, mas saber a causa. Agora, vamos mais fundo na sua pergunta. Por que faculdades top do mundo, Harvard, Yale, essas faculdades, onde você só entra se você for super Caxias, super alto, eles saem para a rua protestando e falando do rio ao mar, Palestina será livre, em inglês, rima. Por que eles fazem isso se eles são tão inteligentes? Aí você vai lá, entrevista eles e fala assim: que rio? Não sei. Que mar? Não sei. Assim, então vamos mais fundo, gente. Vamos mais fundo sobre essa questão. Que eu tenho um artigo que fala sobre a mentira. Quem controla a mentira não é pessoas normais, não é assim, pessoa de carne e osso. Sim, Sangue é senhor. principado e potestade. O É o diabo âmbito espiritual. o diabo é pai da mentira, e ele organiza a mentira. E sabe qual a ira e a raiva da humanidade? É contra Israel. Por que contra Israel? Só fizeram coisa boa para a humanidade, por que é contra eles? Porque eles são povo de Deus. Jesus volta para Jerusalém. Então, o diabo quer acabar com eles. Ele quer destruir eles. E não é agora. Desde sempre, ele sempre quiser acabar com eles. Anular eles.
matar todos os O meninos. Hamas significa isso aí, a extinção. Também, mas tem muitos, tem 7 inimigos de contra Israel que estão, e no mundo inteiro, essa balela de mentira. Então, contra Israel, contra cristão, estão morrendo cristãos na Nigéria, em Moçambique, sendo degolados, queimados, na Índia, em outros lugares, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas o primeiro, segundo o Irã, o pequeno Satã é Israel. O grande Satã é os Estados Unidos. O livro deles é contra judeu, mas é contra cristão também. Gente, os cristãos que apoiam o Hamas e coisa assim, você não sabe se é o próximo da fila? Gente, assim, entendeu? Então são fatos, são coisas que não precisa ser, assim, é fatos. Então, eles são contra Israel, porque é o povo de Deus, é o povo da Bíblia, sem a Bíblia. Se eles conseguirem destruir Israel, a Bíblia é mentira, mas não vão conseguir destruir, porque Deus vai intervir, não vai deixar. Existiram tanto tempo sem um território, né? Sem território, eles são contra cristãos e eles são contra a família. Eles querem destruir a família como nós conhecemos. 3 coisas que estão no alvo não é das pessoas, é do diabo, é do príncipe deste mundo. Ele não é bobo. Ele não é bobo, ele sabe que Deus tem compromisso com Israel, com os cristãos e com a família. Então a mentira está baseada nesse cara, nesse ser espiritual que está dominando as redes sociais, as redes espirituais celestiais, e nós precisamos estar atentos. O cristão não pode ir na onda. E como é que a igreja. Porque a igreja não é um papel importante, porque esse pensamento ocidental, baseado no cristianismo, parece que está vindo a ruir diante desses movimentos que trabalham em cima de narrativas, como a gente falou. E a igreja, então, parece ter um papel importante, porque será que estamos sucumbindo diante disso, desse movimento espiritual? E, notadamente, nos Estados Unidos, a gente vê com mais frequência essas movimentações que vêm das próprias faculdades, É, do ambiente universitário, é, né? Onde o senhor falou que é, talvez a intelectualidade deveria ser um é, ponto importante, e a gente vê o contrário. No Brasil também, as universidades são tomadas por um pensamento é. contra o conservadorismo, contra o conservadorismo que eu falo Valores de cristãos. manter os É, valores que sempre deram certos é, e que tem a sua base cristã. é. Como é que fica o papel da igreja e como é que fica também essas pessoas que talvez não tenham essa consciência, que são instrumentos desse movimento espiritual do mal? É, nós precisamos pensar muito na geração dos jovens. Nós precisamos pensar muito sobre formar a cabeça dos jovens com a visão bíblica correta. E eu tenho grande esperança. Eu não acho que está sucumbindo. Eu acho que tem uma nova safra de jovens no Brasil e nos Estados Unidos também. Tenho ouvido recentemente uma guinada. Tem uma narrativa de que está, mas não é. Não é. O senhor acredita num novo movimento Eu pentecostal, um renovo? creio, mas eu creio que é algo além do pentecostal. Porque nas festas do Velho Testamento nós temos Páscoa, que é conversão, nós temos Pentecostes, que é batismo do Espírito Santo, mas nós temos a terceira festa. E a terceira festa é o dia da expiação e o dia das trombetas. E Jesus falou que ele vai enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu não creio que Elias seja uma pessoa. Eu creio que ele é um ministério profético, uma voz que clama do deserto, que vai espalhar pela terra inteira e vai levar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, e vai levantar uma geração profética nova que vai abalar o mundo e vai ser perseguido. E não vai ser perseguido só por não cristão, não, vai ser perseguido pela igreja, o formal, oficial. Entendeu? E eu creio que já tem muitos jovens bem motivados, bem convertidos, bem convencidos, e Deus vai O aumentar senhor essa coisa. percebe esse movimento? Eu creio, eu creio. Eu creio. Os Estados Unidos, infelizmente, eles fizeram uma pesquisa de opinião em 1996, por aí, e perguntaram à população geral. A população geral, eles perguntaram 2 coisas. Eles perguntaram mais coisas, mas as 2 coisas importantes. Quais são, na verdade é uma pergunta, quais são os valores mais importantes para você? E naquela época, acho que 70% dos americanos falaram que era religião e patriotismo. Fizeram a mesma pesquisa agora recentemente, poucos anos atrás, 30%. Caiu 40% dos 70% de 1996 até agora, caiu. Sabe quem esses 40% que caiu? Hum. Os
os adultos de hoje, de 40, 50, 30 anos de idade. Sabe o que isso significa? Quem é os 30% que ainda creem nisso, ainda fala isso quando São os perguntam? remanescentes. São os velhos. São os velhos, que são cristãos seguros, que vão para a igreja, que dão o dízimo, que são fiéis, que obedecem a Deus, mas eles não passaram paixão para seus filhos. Eles deixaram o mundo condicionar a cabeça dos filhos. Eles deixaram as coisas dessa era e os filhos, então, ficaram sem paixão. São pais bons, pais de Seculares. caráter e tudo, mas é isso que nós não podemos deixar acontecer. Nós temos que ver uma geração nova levantar, que vai ser apaixonada por Jesus, que vai ser cheio do Espírito Santo e que vai ter pensamento lógico e conhecimento das coisas. Entendeu? Agora, uma outra coisa que eu queria falar com você que é muito importante, e muito importante para nossos ouvintes também. Jesus fala em João 8, para os que creram nele, para crente, os que creram nele. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala assim, a gente nunca foi escravo de ninguém, vai dizer, liberta de quê? Você, quem peca é escravo do pecado. Você não tem domínio próprio, você não consegue se dominar, então você é escravo. E só porque você creu em mim, não resolve. Você precisa perseverar na minha palavra para que você conhecer a verdade e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? É aí que eu quero dizer. O que é a verdade? A verdade principal que vai nos libertar é a verdade sobre nós mesmos. Porque a verdade sobre os outros, fofoca, conversa, coisa, a gente gosta de saber a verdade sobre os outros. Porque não me atinge, é os outros. Mas a verdade sobre mim mesmo, eu tenho um filtro. Eu não permito entrar. Eu rebato, eu justifico. Eu falo, não, você não entende. Não é bem adultério, é só uma coisinha. Não, assim, eu não chamo dos nomes, eu não coloco aquelas tarjas, entendeu? Eu não aceito, eu sou um adúltero, eu sou um pervertido, eu sou. Não, não, eu não sou pervertido. Ele é, eu não. O Então dedo existe. sempre aponta, É, mas não há uma então assim. autoavaliação. Quando você conhece Deus, isso aqui é muito importante. E a gente precisa entender que eu creio nesse avivamento que vem, eu creio na Páscoa, eu creio no Pentecostes, eu creio em mais poder do Espírito Santo sobre a igreja, eu creio em renovação de tudo que Deus fez no passado, creio nisso mesmo. Mas eu creio numa coisa muito maior que vem, que nós vamos ter arrependimento profundo. Nós vamos conhecer a verdade sobre nós mesmos. E isso é tipo traumático e ao mesmo tempo libertador. Porque aí, quando Jesus voltar e eu tiver que enfrentar ele face a face, eu não vou ter medo, eu vou poder ficar em pé, porque eu já fui queimado, eu já fui exposto, eu já fui tudo que tinha em mim de ruim, que os olhos de fogo dele mostra, ele vai ver. Ele vai ver naquele dia. Jesus falou assim: cuidado para você poder ficar em pé na presença do Filho do Homem. Cuidado. A gente não consegue ficar em pé diante de anjos, imagina diante do Filho do Homem. Mas se nós tivermos essa experiência do dia da expiação, que é a terceira festa, Páscoa, Pentecostes, dia da expiação, nós estaremos prontos para tabernáculos, que é quando Deus vem habitar na terra e nós vamos ter corpo glorificado e tudo isso vai ser maravilhoso. Mas antes disso, tem trombetas, que é Elias, e tem dia de expiação, que é arrependimento. E nós cristãos, Jesus falou com crentes, João 8, se vocês perseverarem, muito bem, vocês creram, ótimo. Tem que perseverar e conhecer a verdade. E se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas qual a verdade? A verdade sobre os outros? Não. Não. A verdade sobre nós mesmos. Que é terrível. Muitas vezes é assim, acaba com a gente. Mas ao mesmo tempo não é acusação, não é culpa, não é o diabo, não me desvaloriza, não me coloca no chão. Não. É o Pai. Ele não me rejeita só por causa das coisas que ele está revelando que eu sou. Até porque ele já te conhece, né? Já me conhece e então assim não tem que diferenciar bem, porque às vezes a pessoa fica tão assim e aceitando coisa do diabo como se fosse de Deus. Não, culpa não é de Deus. Jesus levou tudo na cruz. Não recebi a graça. Eu não mereço nada, mas Ele me deu. Eu tenho segurança de salvação. Eu estou firme nele. Eu estou com Ele. Mas Ele não tolera essas coisas na minha vida e eu preciso arrepender. E quando eu conhecer a verdade sobre mim mesmo, eu sou livre. Eu sou livre mesmo, como criança. Como criança, sou livre. Essa verdade que
foi buscada e ainda é buscada, né? É, Durante toda a história da humanidade, a é, gente falou dos grandes é, filósofos, é, Platão, Aristóteles, é, e eles sempre buscavam a verdade, sim, né? Argumentavam em busca da verdade. Platão questionava a verdade, querendo encontrar a verdade no discurso do outro, né? é, E talvez não, a Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo, fala que essa verdade é simplesmente uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor agora trazendo essa luz que é o autoconhecimento, é. autoavaliação, essa expiação e essa vergonha que já foi exposta em Cristo Isso na já cruz. foi. Tem solução, mas tem que ter consciência. Nós não somos marionete, nós não somos magicamente transformados. Não, Ser arrastado por movimento. não. Sim, eu sou santificado de uma hora para outra. Não, não é não. É um, A é um, santificação é um processo é onde um você processo. concorda com Deus. É obra sobrenatural, é de Deus, é milagroso. Eu não consigo fazer. Eu nem sei qual é o meu erro principal. Eu acho que o meu erro principal é um e Deus acha que é outro. Entendeu? Então, assim, Talvez essa aí seja a dificuldade de algumas pessoas, pode até estar nos ouvindo, que é a seguinte, é, tem a dificuldade até de aceitar ao Senhor Jesus Cristo, a gente usa a palavra conversão, né? Porque ela pensa o seguinte, eu não consigo ser santo, eu não consigo. E aí o Senhor traz um dado interessante, um fato interessante, que não é um toque de mágica, é um não. processo. É um É um processo. processo que a duração desse processo vai variar de pessoa para pessoa Sim, e ele é progressivo. progressivo. Por exemplo, a salvação da nossa alma, assim, do nosso espírito, para a gente aceitar Jesus, ser convertido e conseguir ser transformado, tal, é instantâneo. Você ouviu a palavra, por exemplo, você viu um versículo que você viu a vida inteira e nunca te tocou. De repente, você passou e viu um autor do versículo. Ou você viu uma Bíblia lá no hotel, uma Bíblia de Gideão. E aí, de repente, você está numa hora de fraqueza, uma hora de vulnerabilidade. E aquele versículo que seus pais falaram, que todo mundo falou, não te tocava em nada, você não sentia nada. E de repente, aquele. É, Agostinho, Santo Agostinho. Toma o livro e lê. Ele abriu e coisa que ele não conseguia ser liberto anos e a fio, ele foi liberto em um instante. Então, existe essa salvação instantânea que é nosso espírito. C.S. Lewis falou que ele foi para o zoológico, não cria em Jesus. Quando voltou, cria em Jesus e não sabia por quê. Entendeu? Então, assim, Quase uma epifania, é, uma é, revelação. é um negócio assim, assim, a salvação do nosso corpo, ser transformado dessa matéria para o corpo glorioso, diz que é num abrir e fechar de olhos. É instantâneo. É instantâneo. Assim, nós vamos ver Jesus e na hora nós somos transformados. E já olha para o chão e já o chão está sumindo, nós não estamos indo ao contra dele. Isso é fato. Mas a alma, não. A alma, por quê? Que um é instantâneo e o outro é instantâneo? Porque isso depende de Deus, não depende da gente. Agora, a alma não. Deus também, mas nós temos que cooperar com Deus, sabe? Nós temos que cooperar com Ele, nossa vontade. Deus tirar o povo do Egito foi fácil. Tirar o Egito do povo, complicado. 40 anos e aquela geração nem conseguiu, entendeu? Então, assim, é um negócio. Só um comentário, só fala uma coisa interessante aí que eu estava me lembrando aqui. Há muito tempo eu via nos hotéis a Bíblia, né? Ou então o Novo Testamento e tal. É uma coisa que eu viajo bastante e é uma coisa que eu percebo que meio que está acabando essa cultura também nos hotéis, né? É o secularismo É, que está tomando de conta, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor, já um caso concreto. Eu lidei uma vez com um caso que eu achei bem complicado, assim. E o senhor, como trabalha nessa área de família e tem livro escrito, né, na área de família, o senhor tem um exemplo que veio do seu pai e tal. Uma mãe uma vez chegou com um caso em que ela descobriu que o filho dela estava envolvido num, com uma pessoa através de aplicativos, né, o WhatsApp. E essa pessoa que estava se envolvendo com o filho dela mandou para ela as fotos e os comentários do que ele estava fazendo e ele começou a cobrar um dinheiro para não revelar essas fotos. Tinha fotos comprometedoras, né, de nudez do filho dela e o filho dela tinha 15 anos. Na verdade, era um estelionatário que conquistou a confiança desse menino, dessa criança, né, desse adolescente, e se passou por uma pessoa que não era, né,
e conseguiu desse adolescente algumas coisas terríveis que, assim, não dá nem para falar o que esse adolescente cometeu e fez, inclusive envolvendo irmãos mais novos. É uma mãe que tinha 8 filhos, né? Tem 8 filhos. E ela tem 4 filhos, 2 gêmeos, né? E, e ele acabou envolvendo essas crianças menores nessa situação de crime contra a dignidade sexual. E essa mãe veio e ela que não sabia o que fazer, porque achava que o menino também tinha cometido crime contra os irmãos, mas também tinha esse fato que eu falei para ela, falei assim, ó, isso aqui é um estelionatário que se envolveu e acabou transformando esse seu filho de 15 anos também numa vítima. E ele, como a criança às vezes não tem a complexidade, não tem estrutura adequada para lidar com o sexo ou com a ideia de sexo, ela acaba perdendo ali aqueles limites, né? Só que aí eu tive dificuldade de orientá-la no campo espiritual, no campo familiar. Como que essa mãe que ela estava desesperada. Como essa mãe lida com uma situação dessa? Um quadro em que tem um filho adolescente envolvido nisso e que pode até caminhar para uma homossexualidade, alguma coisa, né? E ao mesmo tempo os filhos menores. E detalhe, ela nem contou para o marido que não era pai, era padrasto. E que já estava querendo ir embora porque o menino dá muito trabalho. Como é que mães como essa, ou que lidam com situações parecidas, lida com algo dessa magnitude dentro das suas famílias? É muito complicado, mas não tem jeito de fazer isso sem recorrer à ajuda especializada. Precisa conversar com pessoas especializadas que têm, a gente conhece algumas autoridades, pessoas muito boas, que têm experiência nessas áreas e podem aconselhar ela. Eu não seria capaz de aconselhar ela direito. Não seria capaz, não. Mas se me abordasse, eu ia falar, então eu vou ligar para fulano e para te atender, entendeu? Porque tem que ser uma pessoa cristã, não um psicólogo qualquer, mas aí envolve, o primeiro passo é um psicólogo que tem experiência com sexualidade, com essas coisas todas, com infância, com, sabe? Porque ele é vítima e é também criminoso, entendeu? Então ele não pode isentar da consciência dele. Com 15 anos ele sabe que o que ele Sim. fez estava errado, mas ele não sabe as consequências máximas. Ele não pode ser culpado até o último grau, mas tem que ter uma ajuda muito E ao grande, mesmo né? tempo tem que tentar recuperar esse Tem adolescente. que recuperar, exatamente. E tem, hoje, Deus está levantando no Brasil várias pessoas, assim, nessas áreas muito boas, tá? Então, assim, E é por isso que é importante, como o senhor começou, né, dizendo, é, da... Porque assim, o povo judeu, ele tem uma forma de manter ali o conhecimento sobre Deus através dos ritos, né? sim, O senhor acha que esses ritos ainda perduram até hoje, que é o caso da família fazendo os cultos no lar, desde tenridade, para manter esse é, conhecimento sobre Deus? eu diria que são hábitos. Meu pai, por exemplo, no livro aí, Sete Princípios de Formação da Família Cristã, ele explica, ele criou todos os 6 filhos sem ensinar isso para ninguém. E aí, depois de já criados os filhos, quando nós mudamos para Jundiaí em 1986, casais chegaram para ele, casais até com mulheres grávidas, se nós queremos aprender como fazer o que o senhor fez. E aí ele deu o curso, e o curso virou esse livro, Sete Princípios de Formação da Família É Cristã. esse aqui. Tá aí. Então, assim, esse livro é muito simples, ele é muito direto, Só pode mostrar ele é para cá. muito direto, ele é muito direto, Sete Princípios de Formação da Família Cristã, ele é muito curto, ele é muito direto, ele é 7 princípios e 7 capítulos. Cada capítulo é um princípio. E você não precisa, ele não está trazendo fórmula para você copiar. Ele não está trazendo para ensinar você métodos, tipo fórmula que você copia. Não, você pode até não concordar com alguma coisa e não fazer igual. Eu não fiz tudo igual meu pai fez conosco. Não, não é assim, tá? Não, eu volto a dizer, tem que ter fé, tem que ter revelação de Deus, tem que conversar com os dois cônjuges junto, tem que ser unido. Mas ele tem alguns princípios que são importantes. E um deles é o culto doméstico regular, como você está falando, rito regular, onde você, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é provérbio português brasileiro, né? E nós precisamos entender
que o pequeno feito sempre tem grande efeito. Grande efeito. É a prevenção para não chegar no caso. E então, outra, tem outro livro aí, que é o. Ah, acho que não trouxe aqui. Ah, não, trouxe sim. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não é filho de meu pai, biológico, mas é filho espiritual. Ele é goiano. E quem é goiano, você sabe que goiano é só gente boa, né? Só tem gente boa goiano. Tô brincando. Mas, mas o goiano. Hã? Ah, tá esse aqui, né? Pode entregar também o café, a gente vai Tá. devolver para o senhor. Vai devolver? Ah, por amor de Deus. É, esse livro aqui é do Clésio Pena, que é um dos pastores junto conosco em Jundiaí, e da esposa dele, Osiede Pena, é um casal. Os filhos deles são modelos. Um deles é médico, outra é advogada e outra está na Força Aérea Brasileira. Cristãos devotos, apaixonados por Jesus. A filha, que é advogada, está junto com minha filha, como missionária lá em Chipre. Eles são sendo top. E eu conheço eles desde pequenininho. Mas ele sentou com meu pai, conversou com meu pai. E aí, o que ele fala nesse livro? Ele fala em muito mais detalhes do que esse outro livro, Sete Princípios. Ele fala sobre coisas práticas, coisas assim impressionantes. E aí, o que acontece? Vou entregar aqui para você. O que acontece? Esse Clésio, ele reúne 1.000 homens todo ano, em um dia, lá em Jundiaí, de todo o Brasil. Ele faz palestras para casais, famílias em todo o Brasil. Mas quando ele ensina sobre criação de filhos, ninguém interessa. Eles querem conciliação de casais, eles querem ficar felizes. Mas ele fala, não, os filhos a gente sabe como é que fazer. Pois é, nessa fase que eles acham que sabem, depois vai chegar na fase que eles, me ajuda agora. Eu falo assim, meu filho, é meio tarde. Nunca é tarde para ter algumas coisas. Agora é remediar. Mas, gente, remediar, igual você falou, se você não embutir na criança desde pequeno, chega uma fase da adolescência onde a criança tem que se afirmar, ela tem que ter identidade própria, ela não pode só copiar o que o pai está falando, eles não dão conta, porque não fizeram antes. Então, isso é coisa meio séria, né? Coisa bem séria. Nós precisamos ter temor de Deus e entender, assim, eu preciso de ajuda quando eu é novo, né, para poder criar meus filhos de uma forma e pegar ideias, não é copiar, não é, mas pegar ideias, pegar coisas. Tem alguns princípios, como você falou, alguns ritos, alguns hábitos. Eu chamaria mais de hábitos. Hábito. Não é uma coisa sagrada, não é uma coisa, sabe, tipo sagrado, né? Sagrado é a ceia e o Lógico. batismo, mas são coisas úteis, coisas boas, coisas que fazem parte de hábitos saudáveis, né? Hábitos de Deus, né? É, e as mídias sociais, só acha que. Porque hoje o jovem se comunica mais por mídias sociais, né? Instagram, TikTok, né? O senhor percebe que houve uma mudança nessa mentalidade dos jovens de antes das mídias sociais e depois? Porque, assim, talvez não é o caso de ser radical, de extirpar totalmente, né? Até porque muitas profissões do futuro, do presente já conta com novas tecnologias, IA, né? Mas ao mesmo tempo ele é bastante prejudicial às novas tecnologias. Como é que as famílias podem lidar isso com suas crianças, seus adolescentes? Como eu falei antes, a gente precisa trabalhar de forma ambidestra, nas duas mãos. A gente não pode criar uma geração que não sabe usar as mídias sociais, mas a gente não pode criar uma geração dependente das mídias sociais. Eles têm que saber lidar fora das mídias sociais. Tá tão ruim que tem cursos nos Estados Unidos para ensinar os jovens a entender linguagem corporal, que eles não sabem. E eles não sabem conversar com o ser humano. Eles não sabem. Então, fazer entrevista de emprego, os caras não tem, eles só sabem falar do A emojis. conversa pela mídia Pela- desenvolve, É, mas no tete na- a tete, não, tete a tete, assim, como foi? Não sei. Talvez eles não olham para cima, não entendem se a pessoa tá ruim ou tá bom. E tem curso, eu vi isso no Fox News. Uma pessoa fazendo cursos para ensinar os jovens de hoje a saber como conversar com pessoas físicas, pessoas em carne e osso, reais. reais. Agora, por exemplo, o Instagram é calculado para criar ansiedade. Eu não posso ficar muito no Instagram, porque eu vou ver um monte de coisa que não me interessa, não tem nada a ver comigo, mas me colam, entendeu? O WhatsApp eu uso pra caramba, é uma ferramenta de trabalho, mas eu não fico olhando
notícias que não me interessam, né? Entendeu? Então, assim, aí é tranquilo. Então, as mídias sociais têm que ser usadas, eles têm que ser servos. Eu tenho que ensinar a nova geração a usá-las como ferramenta, mas não depender deles. Não depender de likes, não depender de amizade, porque é tudo falso. É de um dia para o outro, foge tudo, some tudo. O cara hoje é um ídolo, é um influenciador, um influenciador digital. Um escândozinho que alguém mente sobre ele, ele desce para as profundezas, quer se suicidar. Entendeu? Não tem jeito, gente. As populações elogiaram Jesus e Jesus nem embolou. Porque não adianta, daqui a um dia eles vão gritar crucificam. Então, nós temos que criar jovens fortes emocionalmente. Eles têm que ser fortes no seu psicológico para usar as redes sociais e não ser usado. O senhor tem um livro aqui muito interessante, né? Que é No Vale da Sombra da Morte. Aqui fala sobre. E tem esse livro aqui, na verdade eu quero comentar isso aqui primeiro. Sai da frente que eu quero ver Jesus. Isso aqui é interessante, eu vou até adquirir um. É, Quando eu li aqui esse epílogo aqui, é uma introdução, né? É, Eu sabe o que que eu pensei já de cara? Nas igrejas que tem uma placa muito grande com o rosto do pastor. O É, que que o senhor pensa sobre? Porque assim, era mais comum, até que agora eu acho que está diminuindo um pouco, mas teve uma grande. Teve um período no Brasil que era muito comum. Eu até acho que é bom o fato de ter muitas igrejas, porque os locais que aquelas igrejas ocupam poderiam ser bares, né? Poderiam ser. Acho interessante. Mas uma coisa que eu tinha dificuldade era quando eu via a igreja e via a cara do pastor com a esposa, assim, bem grande, assim, e parece que a referência era a pessoa humana ali, né? deixa eu te Parece mostrar. que Deixa eu esse livro mostrar aqui só aqui, ó. trata sobre a pessoa que É, talvez, né? olha aqui, ó. Esse cara que tá vendo a parte de trás da cabeça dele é o pastor, tá? E olha o pessoal que tá ouvindo ele. Sai da frente! Lembra quando não tinha data show, tinha só aquelas transparências que você punha lá, Transparência. né, e tal, e a pessoa que administrava as transparências era o ministério da igreja. Uhum. E aí ele não sabia e ficava na frente, fazia sombra, e o pessoal Sim, sabe, O Paulo que tá aqui, ele é dessa época aí, ele é antigo, ele é, trabalhou com não parece tão, aqueles ele transparentes. não parece tão velho, não, mas é assim. Então, gente, olha aqui, ó. Deus quer usar você, eu, para mostrar Jesus. Jesus não vai descer do céu para se mostrar. Ele deu o Espírito Santo para nós. Nós temos que mostrar Jesus. Mas quando Jesus é mostrado, todo mundo elogia, todo mundo é, aplaude. Que palavra maravilhosa! Que ministério, que unção! E aí você se acha. E nós precisamos sair da frente. Sabe o que nós somos? O jumento que carrega Jesus para Jerusalém. E todo mundo grita Hosana. E o jumento foi no outro dia sem Jesus e todo mundo falou: show! Ele achou que ele era o cara, ele não é nada. Quem é montado nele que é alguma coisa. Então, nesse livro eu abordo essa aparente contradição. Deus nos usa, Deus quer nos usar. Nós fomos feitos na imagem de Deus. Mas o culto à celebridade é do inferno. O diabo era anjo da guarda e quis que a glória viesse a ele. Quando nós tomamos a glória para nós estamos roubando a glória de Deus. E isso tem na igreja e precisa parar. Essa mania de celebridade foi o É, que causou todo o mal. Parece que até é, foi o que aconteceu com Adão e Eva quando queria, né? exatamente. Tomar o lugar de Deus. É, exatamente. Foi o Gente, fim da. eu subirei, eu serei como Deus. É um negócio horrível. E está dentro da igreja, gente. A gente precisa aprender. Deus quer te usar? Sim. Alguém vem para você e testifica que você foi usado? Agradeça a pessoa. Agradeça. Que bom. Eu quero ser usado por Deus mesmo. Mas não é para mim, não. É para Ele. Não é mérito meu. É dele. Só. Só. Você precisa ler os primeiros capítulos de Isaías. Naquele dia, só o Senhor será glorificado. Só o Senhor será glorificado. Nenhum homem. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender isso profundamente, sabe? A cultura não é só dos pastores, ou das celebridades, é do povo. Eles querem
ídolos. E não pode. Não pode. Entendeu? Então é assim, a gente precisa orar, clamar, pedir a Deus e nós mesmos vigiar, porque Provérbios diz que o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Entendeu? Então, quando você é muito elogiado, você se corrompe. Você se corrompe. Você começa a acreditar. E esses elogios é para Jesus, não é para você. Então, receber gratidão, receber elogio, ótimo, não deve ter falsa humildade. Receba, passa para ele, porque é dele, não é seu, é dele. Pastor Harold, certo? Eu tô, Tá chegando perto. tô chegando, eu vou, eu É, vou, vou conseguir. capricho no L, que aí o L vai. É o L? É, Harold. 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 Aí, Pronto, tá ficando, Harold. tá ficando ótimo aí, ó. Pastor Harold Walker. Walker, o L também, Walker. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado pela pastora Esther, também sua esposa. Posso Obrigado. falar só Eu um pouquinho vou desse te livro aí? passar, eu quero que o senhor também mostre os outros livros e fala das suas redes sociais É. também. Então, gente, aqui tem um livro que eu nunca pensei em escrever. Na verdade, quando eu dei a palestra, eu não queria escrever, não estava nem pensando em escrever. No Vale da Sombra da Morte. Essa capa é dessa geração Z, assim, que velho olha assim, nossa, que tá aqui, tá muito escuro e tal. Os jovens, quando eles olham, assim, nossa, que capa maravilhosa, né? Então, isso mostra as gerações diferentes, né? O pessoal fala, nossa, mas essa capa é fantástica, né? Mas eu dei uma palestra na escola, nossa escola, para os funcionários. Eu dou uma vez por mês para renovar a visão. E só falei de 7 coisas sobre Deus que, quando eu tive câncer, fiquei sabendo que tinha câncer. Foi nos primeiros meses, né, fazendo quimioterapia e tal. Aí Deus é bom, Deus é Pai, Deus não está fazendo isso para o seu mal, Deus odeia o mal, Deus odeia a doença, mas Ele torna o mal em bem. Se ele permitiu o mal acontecer na sua vida, ele tem uma coisa muito melhor lá na frente. Jó sofreu pra caramba, mas no fim ele teve o dobro. Então, se você está sofrendo, no fim, e isso pode ajudar, sabe? Seus parentes, seus amigos, tudo isso você vai achar no site. Eu vou mostrar alguns outros livros rapidamente, mas você vai achar no site publicaçõesimpacto.com.br, loja. Você vai poder adquirir pela internet e vai ser enviado pelo correio, tá? Então é tranquilo. E só rapidamente mostrar alguns outros livros aqui. O mesmo autor que eu disse que reúne 1000 homens, ele fala Coragem, Seja Homem. É um livro divertido, bem escrito Isso aí é atual, porque tem muito e homem, por atual. causa da narrativa, que É, tá deixando de ser homem. Coragem, Seja Homem, né? Uma vez eu preguei sobre um livro, assim, como é que fala? Não é Coração Valente. Coração Valente é o filme, né? Não é Coração Valente, mas é um livro famoso aí sobre homens. Aí eu falei assim: tem muito homem banana, tem muito homem que não tem coração valente, não tem, né? E aí o pessoal mandava os menininhos comprar os livros, sabe? Era tão banana que nem comprar o livro tinha coragem. Mandar o menino. Coragem, tem que ter coragem, seja homem para comprar o livro. Aí. Preparar o caminho do Senhor, um livro bem curtinho. Esses livros pequenininhos, né? Esse outro que eu mostrei sobre a bondade de Deus mesmo com o câncer, eles custam baratinho, eles são rapidinho. Você lê num avião, você lê num ônibus, sabe? Você lê rapidinho. Tem o QR Code no fim. Se você tiver preciso de ler, você assiste o vídeo no YouTube que tá, entendeu? Preparar o caminho, como preparar para o caminho do Senhor. A encarnação de Deus na igreja, isso é muito interessante, porque ele encarnou em Maria, mas ele quer encarnar na igreja, em nós, né? Tão milagroso quanto. O corpo humano revela ou esconde Deus? O que eu digo aqui? Deus se encarnou em Jesus. Quem pegava em Jesus, pegava em Deus. Mas o pessoal que é amigo dele lá em Nazaré, falou, não, esse é carpinteiro. Então, o corpo humano de Jesus escondeu Deus e o corpo humano revela a Deus. Então, Interessante. seus irmãos na igreja e tal, podem estar revelando Deus e pode não estar vendo, porque Sim. você conhece a segunda carne, né? E a reforma da igreja não acabou, que é um estudo no livro de João, muito interessante, muito importante. Pastor, Muito obrigado. queria ficar mais com o senhor, porque o senhor tem muita experiência, tem muito, tem o dom da palavra, mas infelizmente por causa do horário o senhor Sim, vai ter que pregar já já, né? sim. Então foi um prazer tê-lo aqui, que Deus possa abençoá-lo grandemente. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom.